Olá, professores, tudo bem? Eu sou a Ingrid, aluna do 8º semestre de Biomedicina, e hoje eu vou apresentar para vocês o meu trabalho de conclusão de curso. Bom, o tema que eu escolhi para a realização do trabalho foi a importância clínico-laboratorial no diagnóstico precoce do papilomavírus humano e a relação entre o diagnóstico precoce do papilomavírus humano, que é o HPV, e a relação com o câncer de colo de útero. Eu escolhi esse tema porque durante a faculdade eu iniciei um estágio num laboratório especializado em saúde feminina e nesse laboratório eu era auxiliar de exame. E durante a realização desses exames, que eram exames ginecológicos, eu percebi que muitas mulheres que realizavam o exame eram diagnosticadas com HPV e em sua grande maioria, se a gente pegasse para verificar a anamnese dessas mulheres, o tempo entre a realização do exame anterior e do exame que ela estava realizando naquele momento era muito grande. E eu percebi, durante conversa de médico com paciente, que a maior causa desse espaçamento de tempo para a realização do exame é que ela não se sentia confortável com aquele exame e realmente não via a importância que ele tinha. Então, meu objetivo principal com esse trabalho foi evidenciar a importância dos exames preventivos para o diagnóstico precoce do HPV e prognóstico da paciente. E aí, durante o trabalho, eu falei sobre a importância dos exames preventivos, as formas de diagnóstico e a relação entre diagnóstico precoce e desenvolvimento da doença. Para a realização desse trabalho, foi realizada uma revisão bibliográfica em caráter qualitativo e descritivo, com base em artigos e revistas publicados entre os anos de 2015 e 2021. Mas enfim, o que é o HPV? O HPV é uma infecção sexualmente transmissível que acomete principalmente mulheres entre 25 e 59 anos, que em sua grande maioria iniciaram a vida sexual precocemente e a maioria dessas relações sem uso de preservativo. Os HPVs, eles se diferenciam entre HPVs de baixo grau e HPV de alto grau. Os de baixo grau têm como subtipo principal o 6 e o 11 e são aqueles que causam as verrugas genitais, os condilomas. Já os HPVs de alto grau têm subtipos principais o 16 e o 18 e eles são os que podem causar o câncer de colo de útero. Existem formas de prevenção do HPV, como a vacinação, relação sexual protegida, então uso de preservativo nas relações sexuais e realização de exames preventivos. Que nessa forma de prevenção da infecção é que a infecção já se instalou, mas a gente acaba conseguindo diagnosticar ela no comecinho. E hoje no Brasil, a principal forma de diagnóstico do HPV é a realização de compostologia oncótica, que é o Papa Nicolau, onde é coletado uma amostra das células do colo do útero dessa paciente, enviada para posterior análise. Outra forma de diagnóstico é a colposcopia, que é o exame visual do colo do útero da paciente, com um aparelho que chama colposcópio, e nesse aparelho tem lentes microscópicas, e o médico, que é quem realiza esse procedimento, olha através dela com a ajuda de alguns reagentes para causar realmente uma reação caso haja lesão nesse colo do útero e poder visualizar. Então, é uma análise visual. Há também o diagnóstico por biologia molecular, que é muito eficiente e muito sensível ao diagnóstico do vírus. E aí a gente pode usar o PCR, que é a reação de cadeia de polimerase, ou a captura híbrida. No PCR, a gente vai conseguir diagnosticar se há presença do vírus ou não, o tipo e o subtipo presente naquela amostra. Já na captura híbrida, a gente consegue diagnosticar a presença ou não do vírus, o seu tipo
e a sua carga viral, não conseguindo diagnosticar o subtipo presente naquela amostra. O diagnóstico combinado, então, dessas 3 formas, a citologia, que é a Papa Nicolau, análise visual, que é a colposcopia, e a biologia molecular, PCR, ou captura híbrida, é uma forma muito eficaz de diagnóstico da doença, além de permitir uma precisão muito grande e também indicar qual o melhor tratamento para aquela paciente. Bom, um diagnóstico precoce traz para a paciente um tratamento muito menos agressivo e muito mais eficaz. Porque se a gente diagnosticar aquela lesão no início, o acometimento dela, então a área que ela vai comprometer ali no colo do útero dessa paciente, não é tão extensa, ela vai estar mais reduzida. Então, os médicos conseguem realizar procedimentos de cauterização, e já quando a gente acaba diagnosticando um pouco mais, que não é feito esse diagnóstico preventivo, a gente acaba tendo que, às vezes, realizar procedimentos mais agressivos. Então, como é um exemplo de conização, que é a retirada de uma parte do colo do útero daquela paciente, porque já está muito comprometido e uma cauterização não seria efetiva naquele caso. Caso haja um diagnóstico tardio, então, com câncer de colo de útero já instalado, pode ser necessário que a paciente realize radioterapia, quimioterapia, e pode ser necessário realizar uma esterectomia, que é a retirada realmente do útero da paciente, claro, dependendo da área acometida por essa lesão cancerígena. Durante a realização desse trabalho, um fato que me chamou muita atenção é que no início eu comentei que o acometimento principal são em mulheres de 25 a 59 anos, porque a infecção, ela acaba, o vírus acaba infectando aquela mulher na adolescência, mas ele tem um período de latência muito grande. Então, depois de 10 anos, ele acaba se manifestando no organismo dela. Mas um dado que me chamou muita atenção, e foi uma pesquisa realizada por Cirino em 2010, é que nessa pesquisa ela pôde evidenciar que há uma crescente muito grande nos casos de adolescentes ou jovens adultas acometidas por um câncer de colo de útero, por um HPV, de alto grau. Então, o que tira esse padrão que a gente acaba vendo e acaba sendo preconizado pelo SUS. Então, o SUS preconiza que mulheres de 25 a 59 anos realizem os exames preventivos quando, na realidade, meninas adolescentes já estão sendo acometidas por um HPV de alto grau. Por fim, eu acredito que eu tenha alcançado o meu objetivo com esse trabalho, porque durante toda a minha monografia eu consegui evidenciar realmente a importância dos exames preventivos, que é eficaz que você faça um diagnóstico precoce, que pode melhorar a qualidade de vida daquela mulher que foi acometida de fato pela infecção. Bom, é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês.